Salve, pessoal! Hoje aqui nas nossas pílulas vermelhas nós vamos dar até continuidade ao tema de ontem, ainda que fazendo uma abordagem um pouco diferente. A gente vai dar continuidade ao tema porque o tema é polêmico e polêmica é bom pra gente ter visualização, ganhar likes, né? Surfar em cima disso tudo. Também fiz postagens a respeito, se eu não me engano, no Facebook. Também gerou uma polêmica, né? Tô nem aí pra polêmica. É bom até pra ver o posicionamento das pessoas, sejam posicionamentos com os quais a gente concorda ou não. E esse tema em questão, disso que chamam de Red Pill, e eu não sei bem o que é isso aí, para além das nossas pílulas vermelhas, mas eu vou tentar encaixar num conceito geral de masculinismo, né? Masculinismo ou movimento masculinista, mas nunca houve movimento nesse sentido, na verdade. E masculinismo como sendo um determinado tipo de tomada de posição que alberga vários tipos de tendências ou subdivisões. E aí talvez isso que chamam de Red Pill deveria ser considerado aí como um rincão específico do masculinismo, tá? Que, por exemplo, vai enquadrar o MGTOW, né? O MGTOW, como alguns chamam. Talvez o pessoal do PUA, né? Do Pickup Artistry, no sentido de que o pessoal do PUA se apoia em determinadas percepções masculinistas sobre o comportamento feminino para poder desenvolver métodos mais eficazes de conquista, né? de sedução. Então isso em alguma medida se enquadra, se encaixa dentro desse conceito mais geral de masculinismo. E certamente deve ter até outras tendências. A gente pode chamar tudo isso de masculinismo. O que eu vou fazer aqui é basicamente separar joio do trigo. Primeiro, eu vou insistir nesse tópico, até porque, apesar de não ser um tema sobre o qual eu me debruço muito, eu estava na aurora, por assim dizer, do masculinismo no Brasil, na época aí da primeira divulgação de obras do Nessahan Alita, né, lá no Orkut, grupos do Orkut como lidar com as mulheres, se eu não me engano tinha também o profano feminino, ou coisa do tipo. Então, tipo, sabe aquela parte do Senhor dos Anéis, que tem o Elrond, né, falando lá da batalha, acho que Batalha dos Cinco Exércitos, né, quando eles derrotaram o Sauron na era passada, e o cara, eu estava lá 5.000 anos atrás, não sei o quê. Então, assim, eu tava lá 5.000 anos atrás, né, ou no caso, 16 anos atrás, 17 anos atrás, quando nasce o masculinismo no Brasil, pelo menos da maneira como eu vejo, através da divulgação das obras do Nessahan Alita. Nessahan Alita é uma figura anônima até hoje, ninguém sabe exatamente quem era o cara, ele só lançou aí uns 5, 6 livros, tipo mísseis, né, e sumiu, foi embora, provavelmente ao contrário do que muita gente talvez vá acreditar, deve estar aí casado com, sei lá, 3 filhos e de vez em quando cozinha pra esposa e é isso aí, né? Provavelmente o Nessahan Alita deve ser um cara bem feliz hoje em dia e por aí vai. Mas assim, a minha ideia, como eu falei, é separar o joio do trigo em relação a esse tópico. E como eu falei, eu não costumo lidar com esse tópico, eu lido com outros temas, sei lá, filosóficos, éticos, geopolíticos, políticos e por aí vai. Porém, eu tô vendo tendências negativas e perigosas nesse nessa seara, nesse tema das relações homem-mulher. E talvez seja bom que determinadas figuras estejam sendo retiradas da esfera pública, abrindo-se espaço para outras vozes, vozes que talvez sejam mais sensatas em relação a esse tema. Como eu falei, eu estava lá na aurora do masculinismo brasileiro e eu sei bastante sobre o tema, né? Perfil sociológico do pessoal,
qual que era o posicionamento verdadeiro do Nessarran Alita, por aí vai. Eu sei muita coisa sobre esse tema. Então vamos tentar aqui organizar novamente, como sempre, é nas coxas, é no improviso, é na base da memória, não tem anotação, não tem corte, não tem edição, foda-se. É aqui na base do foda-se mesmo, do vai que cola, tá? Então tá, olha só. Por que existe algo como esse conjunto de noções e ideias que eu estou chamando aqui de masculinismo de uma maneira geral? Me parece que é necessário o pessoal entender, mesmo que a pessoa não goste desse tipo de conteúdo, seja homem ou mulher, né, que não goste, que isso surge depois, né, surge tardiamente e surge em reação ao feminismo. E especificamente em relação ao feminismo, tal como ele vem se desenvolvendo desde os anos 80 e desde os anos 90, incluindo aí o fenômeno do feminismo radical, e mais importantemente do que os desenvolvimentos teóricos ali na teoria de gênero, na teoria queer, no feminismo radical, é nesse período aí, final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, e aqui no Brasil, ao longo da primeira década do novo milênio, que essas perspectivas teóricas do feminismo vão sendo institucionalizadas legalmente, né? Através da aprovação de determinadas leis, através de mudanças no entendimento jurisprudencial, né, nos tribunais, através da criação de determinadas políticas públicas, através da amplificação das vozes de determinadas ONGs, né, de determinadas instituições da sociedade civil, através de mudanças mudanças na maneira pela qual a mídia de massa, com destaque para a Rede Globo, aborda as relações homem-mulher, etc, etc, etc. Então, assim, é uma reação a isso, tá? Fundamental entender. E aí, eu vou dar um perfil para vocês dessas pessoas que circulavam por esses grupos do Orkut ligados aí às obras do Nessarran Alita, né? Tu tinha muita gente, assim, eu acho que tinha dois tipos de pessoas, né? Ali nesse bolo aí de gente. Tinha dois tipos de pessoas. Um eram os caras que levavam esses temas bem de boa, né? Liam ali as obras, nossa, que interessante, não tinha pensado nisso, ou então, eu tinha percebido isso, isso aí vai me ajudar, isso aí vai me ajudar a melhorar o meu relacionamento, vai me deixar mais esperto no meu namoro, ou vai me ajudar a conquistar uma garota legal, etc, etc. O cara que lê o material, leva de boa, vida que segue, trata, por exemplo, como sendo um conjunto de dicas apenas, né, que podem ajudar num desenvolvimento pessoal. E tinha um pessoal também, e assim, não tem como quantificar proporções e por aí vai, que levavam bem a ferro e fogo, né? Tem uns caras que levavam a ferro e fogo, e você notava que tinha um público que tinha uma certa intensidade na maneira na maneira pela qual eles lidavam com esse conteúdo Nessarran Alita e esse conteúdo masculinista em geral. Tinha um pessoal que tratava realmente como dogma e como sendo ali uma virada radical na maneira pela qual eles pensavam as mulheres. Só que esse segundo tipo de pessoa tinha aí um perfil específico, tá? Que a gente pode definir como sendo talvez um pouco mais velho, né? Naquela época, 16 anos atrás, 16, 17 anos atrás, um pessoal ali na casa dos 30 e pouco, 30 e muitos, 40 e pouco, recém-divorciados, e que nesse processo sofreram uma série de consequências e situações extremamente negativas
de modo que quebraram a cara completamente em relação, enfim, à sua idealização, em relação às suas expectativas. E aí encontraram nessas obras do Nessarran Alita uma espécie de manual que explicava para eles, né, o porquê que tudo aquilo tinha acontecido, tá? Eu vou tentar tornar isso mais concreto. Várias dessas pessoas passaram pelo seguinte, né? Passaram pelo seguinte, antes de tomar conhecimento desse tipo de conteúdo do Nessarran Alita. O cara é traído, tá? E vocês têm que levar em consideração, não existe consequência jurídica para traição no Brasil, né? E mulheres traem mais do que homens, tá? Isso aí tem muita pesquisa empírica em relação a isso. Isso aí, tipo, todo mundo já tá cansado de saber e vem de já um bom número de anos, ok? Então o cara sofre uma traição, da traição vai pro divórcio, no contexto do divórcio perde metade dos seus bens e fica sem o filho. Muitas vezes filho do sexo masculino, o que para o homem representa um impacto ainda mais complicado. E nesse contexto de divórcio seguido de perda de guarda, você tem ali o contexto de alienação parental. Eu tô falando sério e de maneira concreta que vários dos homens, novamente, nada a ver com incel de internet, fake, de anime e gente com guri com tendências neofascistas ou coisa do tipo. Não, esse era o perfil de uma parte razoável desse público e da parte que talvez chegasse ali com um peso maior, né? uma intensidade maior na hora de refletir, na hora de abordar esses temas, né? É um cara, muitas vezes traído, ou quando não traído, um divórcio que vem do nada, aquele divórcio por motivos esotéricos, né? Que a mulher vai dizer, não, mas eu dei todos os sinais e não deu sinal nenhum, né? E aí, subitamente, divórcio, separação, divórcio. E aí do divórcio, o cara perde metade dos bens, né? E aí, dependendo do contexto dessa perda de bens, por exemplo, às vezes o cara tava juntando dinheiro para comprar um imóvel para a família, tinha uma série de planos para esse dinheiro e por aí vai. Subitamente, boa parte dos anos de trabalho dele vão por água abaixo, junto do casamento, né? Metade vai para a esposa. E se isso se deu, por traição ou do nada, novamente, leve em consideração que isso significa para um homem que dedica sua vida ao trabalho pela família. Mesmo muitas vezes negligenciando a família, que obviamente é um erro, mas é um erro tipicamente masculino e me parece que é um erro perdoável de modo geral, tá? Então o cara perde metade dos bens, perde a guarda da criança, a criança muitas vezes é menino, tá entendendo? E sofre alienação parental, tá? Sofre alienação parental. Pouco tempo depois, talvez, porque isso de fato acontece, e sempre para a mulher é menos tempo do que para o homem, pouco tempo depois a mulher já está até num outro relacionamento, né? E aí talvez o outro relacionamento também comece a se meter nas coisas do filho e estão vendo a merda que é tudo isso, né? Estão vendo a merda que é tudo isso. Pois é, o perfil de boa parte dos caras que estavam ali nessa aurora do movimento masculinista no Brasil é esse daí. Os outros, geralmente uma faixa etária mais nova, galera ali dos 20 e poucos anos de idade, pessoa na idade universitária, por exemplo, né? Ou os 20 muitos, né? Chegando nos 30, você tem ali o perfil de caras que não estavam conseguindo construir relacionamentos legais, não estavam conseguindo, talvez, arrumar uma namorada legal ali, fixa, que ele fosse conseguir ficar por vários anos, né? Ou então, em alguns casos, mas poucos, isso aí não tinha muito nessa época, caras que simplesmente nunca tinham tido namorada, né? Que eram aí incel, tá? Mas isso era
bem menos comum 16 anos atrás, ok? Então, assim, esse é o perfil. E aí, quando a gente pega aí esses caras que eu descrevi como sendo os caras mais velhos, nesse contexto de merdas e desgraças, vamos lá. Eu acho que dá pra entender que sim, os caras eles tinham, né? E quem tá no mesmo contexto, os caras vão ter ressentimento em relação a mulheres, né? Ainda mais se não foi a primeira viagem dos caras, se não foi o primeiro caso que aconteceu alguma coisa do tipo. Mas os caras vão ter ressentimento em relação às mulheres. E em alguma medida tem uma lógica pro relacionamento deles, pro ressentimento deles, né? A gente pode dizer que não é uma culpa exclusivamente individual, mas existe todo um contexto, pelo menos social e cultural, que torna tudo isso aí uma desgraça. Em primeiro lugar, a total ausência de punição ou responsabilidade em relação aí a adultério. Segundo lugar, a facilidade pro divórcio. Terceiro lugar, a maneira mecânica e injusta pela qual muitas vezes se dá essa questão aí de divisão de bens. Ainda mais num contexto aí de adultério, por exemplo. Outra desgraça é a política conduzida no Brasil em relação à guarda de criança. O negócio de automaticamente é da mulher, sem se avaliar o contexto. E quando eu digo automaticamente, eu tô falando automaticamente, pessoal. Tem muito caso de mulher que não tem condições e não deveria ter guarda de criança, que tem a guarda da criança. Tá? É automático. É assim que funciona. Mulheres que vão para baile funk, mulheres que fazem rodízio de padrasto em casa e ainda assim recebem a guarda da criança. Tá? Isso aí acontece, é um fato. Aí você tem o elemento da alienação parental, que é um problema seríssimo e que é completamente, tipo, o Estado caga e anda pra isso. Caga e anda pra isso, tá? E quando se tenta abordar esse tema, aí é um pandemônio, né? É um pandemônio completo. E aí você soma isso, e aí isso vai se desenvolvendo ao longo desse período, a facilidade com a qual é possível conseguir uma medida restritiva em relação a um homem, o que muitas vezes é utilizado basicamente como uma maneira de fuder a vida do cara, né? Ou como uma maneira de conseguir afastar o cara do próprio filho. Ou seja, como uma ferramenta de alienação parental, né? Então, assim, de um modo geral, e como eu falei, mulheres traem mais do que homens, tá? Então, a mulher pode trair, ela pode pedir divórcio a qualquer momento, sem nenhum problema ou consequência. Ela pode levar metade dos bens do cara. Ela pode ficar com a guarda da criança. Ela pode, basicamente, separar a criança do pai. E ela ainda pode colocar o ex-marido na prisão. Não apenas por acusações, talvez falsas, de violência doméstica, de perseguição e por aí vai. Ou pelo negócio da pensão. Né? O único caso que existe no Brasil de prisão civil por dívida, certo? E isso enquanto ela, em tese, pode estar fazendo rodízio de padrasto. E novamente, pessoal, conheço mulheres que não fazem isso, etc, etc. Vai ter pessoas aí mulheres, né, que são separadas ou divorciadas e têm filho, vão dizer, não, eu nunca fiz isso, nunca faria isso e por aí vai. Beleza, né? Eu conheço muitas pessoas especiais, até porque eu não me misturo com a ralé, né? Um momento meio Kiko, não me misturo com escória. Mas é muito comum, eu já trabalhei nessa área ali aí de violência doméstica, tá? Então eu posso dizer todos os mitos são verdadeiros. As mulheres voltam pros caras que espancam elas. Aliás, como eu também trabalhei em execução criminal, eu sinto dizer pra vocês, mas pedófilos têm fila de mulher querendo visitar eles, namoradas. Eu já vi tudo isso, pessoal. O mundo é triste, né? E uma parte razoável
dessa tristeza e desgraça do mundo, tem ali uma contribuição das pessoas do sexo feminino. Não tenho o que dizer em relação a isso. Me parece meio óbvio, né? Não tem santa, né? Ou melhor, para cada moça direita, legal, interessante, decente, são o quê? 100 desgraçadas? 1000 desgraçadas? Tá? Então, assim, não tô falando nada de polêmico aqui, pessoal. Não tô falando... Só que, pessoal, existe uma categoria de homens que não aceita isso que eu tô falando, porque idealiza a mulher. Homens que nasceram para serem cavaleiros brancos, termo inventado nessa época mesmo. E existem muitas mulheres que não aceitam essa realidade porque elas são corporativistas. Então, aquilo que for ruim para as mulheres, elas vão fazer um monte de acusações, vão reagir com indignação. E aquilo que for bom para as mulheres, elas vão bater palma, é isso aí, you go girl, etc, etc, tá? Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. E essa realidade se deve àquilo que o Nessarran Alita descreve como o profano feminino, ou o lado negro da mulher. Tal como existe um sagrado feminino, que recebe muita atenção, muita atenção, seja na literatura esquizotérica, seja até mesmo em conteúdo, né, de credibilidade, mas o profano feminino inexiste. Tu vai ter, 5, 6 homens ao longo dos últimos 150 anos que escreveram alguma coisa sobre o profano feminino antes aí do final do século XX. Que é tipo, o Otto Weininger, o Júlio Zévola, o Anthony Ludovici, quem mais? Eu vou esquecer alguns, mas tirando esses caras, quem é que escreveu sobre o profano feminino ao longo dos últimos 100 anos? Tá entendendo? Ninguém escreveu sobre o profano feminino. Isso aí volta a ser discutido exatamente quando o feminismo começa a ter consequências mais óbvias ali para o cidadão comum, que nunca colocou os pés numa universidade, não faz a menor ideia de quem é Andrea Dworkin, Judith Butler, Manifesto Scum, e Radfem, e o caralho a quatro. O cara nunca ouviu falar nisso, mas subitamente o cara é um vilão maior e perde mulher, emprego, ou melhor especificamente o dinheiro, patrimônio, filho e a liberdade. Tudo em uma sequência, às vezes num espaço aí de 1, 2, 3 meses. Ok? Então, assim, é aí que começa a surgir realmente esse tipo de conteúdo. Mas esse tipo de conteúdo, pelo menos originalmente, pelo menos na sua raiz, nunca foi um conteúdo de ódio às mulheres. Eu vou até ler aqui, porque uma das obras do Nessarran Alita, eu acho que é o Como Lidar com Mulheres, ele vem com a seguinte advertência, olha só. Esta obra deve ser lida sob a perspectiva do humor e da solidariedade, jamais da revolta. Este livro ensina a arte de desarticular e neutralizar as artimanhas femininas no amor e como preservar-se contra os danos emocionais da paixão, não podendo ser evocado como incentivo ou respaldo a nenhuma forma de sentimentos negativos. Seu tom crítico, direto, irônico e incisivo reflete somente o apontamento de falhas, erros e artimanhas. Esta obra não apoia a formação de nenhum grupo sectário. As artimanhas aqui denunciadas, desmascaradas e descritas, correspondem a expressões femininas inconscientes em grande perfil delineado, corresponde somente a um tipo específico de mulher, aquela que é regida pelo egoísmo sentimental. O autor não se pronuncia a respeito do percentual de incidência deste perfil na população feminina dos diversos países. O autor também não se responsabiliza por mais interpretações, leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por mais utilizações deste conhecimento. Aqueles que distorcerem-no ou utilizarem-no indevidamente terão que responder sozinhos por seus atos. O autor é um livre pensador e não possui compromissos ideológicos com nenhum grupo político, religioso, sectário ou de outro tipo. Então vejam só,
de antemão, o próprio Nessarran Alita, ele alerta ele alerta contra o possível uso das reflexões dele para criar uma seita, um grupo, entre aspas, separatista sexual, ou para promover misoginia, por exemplo, né? Inclusive, ele fala que os textos dele têm que ser tomados, inclusive, com um bom humor, né? Que não é para levar a ferro e fogo, né? Qualquer crítica, qualquer ali zoação, ironia que ele faça em relação ao comportamento feminino, não é pro cara ali, né? Botar num quadro dentro de casa e transformar aquilo numa dogmática e matar e morrer por aquilo, tá? E é isso em uma medida que não foi compreendido pelo pessoal que chegou nesse material com ressentimentos profundos. E aí, novamente, esses ressentimentos profundos, em alguma medida, eram justificáveis, sim, mas, né, deixou o cara, talvez, numa situação de fragilidade emocional ou numa situação de abertura em relação a um certo negativismo que a pessoa poderia deduzir desse tipo de conteúdo. Isso tomando, evidentemente, um conteúdo que era bem neutro, né, como o conteúdo do Nessarran Alita. Porque aí, a partir daí, e pelas mãos dos próprios ultra ressentidos que começaram a consumir esse tipo de conteúdo, aí eles próprios começam a produzir também conteúdo, né, ali refletindo o seu próprio ressentimento. Tá? Agora, assim, na medida em que se trata de uma reação diante de uma série diante de um contexto, que é um contexto misândrico, no seguinte sentido: a estrutura sociocultural é misândrica, a estrutura jurídica é misândrica, e a maneira como os relacionamentos estão constituídos hoje é misândrica. Né? Eu acho isso um tanto quanto óbvio. Ok? Se quiserem que eu justifique isso num outro vídeo, não é tão óbvio assim, etc, etc. Beleza, eu posso fazer isso. Mas é bastante óbvio, tá? Nós não vivemos mais no patriarcado e não vivemos numa sociedade patriarcal há muito, muito, muito tempo. Há décadas não vivemos mais numa sociedade patriarcal. Não existe mais praticamente um único traço de patriarcalismo na sociedade contemporânea, a não ser aquilo que permaneceu como costume, como tique, como resquício de elementos da sociedade patriarcal. Mas quando a gente pega a superestrutura cultural, jurídica e por aí vai, não há mais nada ali de patriarcal. Então, assim, existe essa reação, a reação é legítima. E existem alguns pontos que são fundamentais aí e que legitimam e justificam esse tipo de conteúdo. Né? Uma das coisas mais básicas que tu vai pegar ali nesse masculinismo original é uma percepção que o cara jovem ele não tem e ele não tem como ter. Que é o seguinte: bem, essa superestrutura cultural, especialmente aí a indústria cultural, ela produz em excesso um tipo de conteúdo que passa uma imagem falsa sobre os relacionamentos, imagem falsa essa que atende a uma determinada perspectiva que é feminina e que joga com fantasias femininas, tá? Então, assim, o amor romântico, o romantismo, né, que a gente vê nas comédias românticas, nos filmes românticos, na música melosa e romântica, que se tornou hegemônica, né, enfim, nas rádios, na televisão e por aí vai, já, dos anos 50, 60 em diante, provavelmente até mesmo desde antes, né, ou na verdade o desenvolvimento da música romântica está associado ao desenvolvimento da música popular, já numa era moderna, né? Tudo isso passa uma ideia, uma imagem para o homem jovem, que eu posso resumir da seguinte maneira: você, pelo fato de você homem, tem alguém esperando por você, tem uma pessoa guardada para você, uma moça guardada para você, e para você conquistá-la, você só precisa ser você mesmo,
você só precisa ser sincero, você só precisa se declarar para ela, você só precisa ser romântico, você só precisa mostrar o quanto você gosta dela, você só precisa etc, 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 etc. Os caras que vencem nos filmes românticos, de comédia romântica, eles não fazem nada além disso. É ali o príncipe, em alguma medida, e é claro que ele tem alguns defeitos, ele não é perfeito. Ele nunca é perfeito. Ele tem alguns defeitos, né? Porque existe no instinto feminino um certo elemento de cura, né? De cuidado. Então ela quer também um homem que seja simultaneamente um príncipe e a fera, né? Do Bela e a Fera, né? Preferencialmente que essa fera aí seja um pouco... não seja a maior parte da personalidade do cara, né? Porque aí muitas vezes dá problema, mas as mulheres nem sempre percebem isso. Mas ela quer um cara que tenha determinados defeitos, inclusive para que ela possa trabalhar em cima desses defeitos, né? Porque ela vai achar que os defeitos tornam o cara interessante, mas ainda assim é um príncipe, não obstante um príncipe que se coloca aos pés dela, que é romântico, que faz tudo por ela, que corre atrás dela, que quer conquistá-la, etc, etc, que se declara, e quando ela se derrete, e por aí vai. Pessoal, isso aí não acontece no mundo real, isso não existe. Só que os guris, e eu vou dizer assim, praticamente nenhum guri percebe isso, nenhum guri entende isso. Todo homem jovem acredita piamente e sinceramente que imitar protagonista de comédia romântica é o procedimento correto para você conseguir uma namorada. Pô, 99% dos guris acreditam nisso. Piamente. Que se o cara se aproximar, que se o cara for amigo, se o cara ajudar, se o cara se colocar à disposição, a serviço, quase como um cavaleiro medieval pondo-se de joelhos, né, para receber o lencinho ali da dama no torneio, por aí vai. 99% dos homens acreditam em um primeiro momento, quando eles têm ali 12, 13, 14 anos de idade, e provavelmente depois, eles acreditam piamente que a mulher ela pode ser conquistada dessa maneira. Quando não existe um único caso, e nunca vai existir, de uma mulher conquistada dessa maneira, tá? Com esse tipo de melosidade sentimental e romântica e subserviência e por aí vai. E leva em consideração o seguinte, tirando um Otto Weininger, tirando um Júlio Zévola, e que guri de 12 anos lê Júlio Zévola? Tudo bem, eu com 12 anos estava lendo Júlio Zévola. Mas tá, tirando Rafael Machado e alguns camaradas aí que eu sei que também, aí nos seus 13, 14, 15, 16, estavam lendo Júlio Zévola. Mas tirando nós, os esquizofrênicos, né? Que guri de 12 anos, 13 anos, 14 anos estava lendo Metafísica do Sexo do Júlio Zévola? Nenhum. Né? Então não existe guri que esteja preparado nessa sociedade ginocrática, que a gente vive numa sociedade ginocrática, né, centrada na mulher, que guri nesse contexto, aos 12, 13, 14 anos, está preparado para entender como ele deve se portar para, de fato, efetivamente e eficazmente ter sucesso nisso que é um instinto primário, um impulso primário. Você encontrar um par, uma pessoa compatível com você, para eventualmente constituir família. A gente sabe que relacionamentos, né, gerados aí na adolescência não constituem família, geralmente, né? Mas sempre tem a chance. E a expectativa é essa. E às vezes pode servir, sim, como um bom, entre aspas, treinamento, né? Nenhum guri está preparado para lidar com a realidade em relação a esse tema. Mas eles têm que saber. E o Nessahan Alita, né, já que ninguém leu o Júlio Zévola nessa idade, o Nessahan Alita, no Brasil, pelo menos, foi o cara que primeiro chegou com isso. Eu falo, pô, cara, se você agir igual um Palerma, vão pisar em você.
você vai entrar na friend zone, você não vai conseguir absolutamente nada. Tá entendendo? E aí, obviamente, o Nessarran Alita vai explicando o porquê, vai explicando sobre coisas como hipergamia, vai explicando sobre, enfim, uma série de dinâmicas das relações sexuais, das relações sociais, tanto das mulheres entre as mulheres, dos homens entre os homens e entre homens e mulheres. Ele vai explicando como determinadas coisas funcionam, coisas como pré-seleção, né? E tudo isso pode ser tomado, por exemplo, tanto como uma maneira para você conseguir escolher uma pessoa e não cair na friendzone, e não ser tratado como um palermão e por aí vai. Pode ser usado de uma maneira, né, mais fast food, né, ou seja, para pick-up artistry, né, usar o nagging e mais uma série de outras coisas para você ir serialmente conquistando mulheres, seduzindo mulheres e por aí vai. Porque existem várias dimensões aí. Você vai poder usar isso para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, o cara vai dizer assim, que você, enquanto homem, não merece o amor de nenhuma mulher. Tá entendendo? Você não merece amor pelo fato de existir. Certo? Você não merece amor pelo fato de existir. Porque as mulheres são hipergâmicas e, portanto, você tem que merecer o amor, né? O sentimento, a atração de uma mulher ao se destacar em relação a outros homens. E aí existe o desvio materialista em relação a isso, que é reduzir tudo isso a eu tenho que ganhar dinheiro. Olha, eu tenho dinheiro, eu sou provedor, eu posso ser provedor. E por aí vai. Sim, existem mulheres que vão se interessar por caras dessa maneira e vão, e de fato operam dessa maneira, e existem muitas outras que não. Tá? Porque hipergamia é um negócio muito amplo e é basicamente uma espécie de seletividade que aponta para um homem que, aos olhos dela e segundo os critérios dela, se destaca. Se você é do meio metaleiro, roqueiro, é o cara que tem uma banda e toca guitarra legal. E ele pode ser um fudido. Ele pode morar na casa de um primo punk fedorento e o cara vai pegar a mulher pra caralho. Por quê? Por causa da hipergamia. Porque ela vai olhar a mulher que tem os critérios dela direcionados nessa direção, por causa do meio social no qual ela vive. Ela vai olhar... Pensem tribalmente. E é por isso também que a gente fala em tribo urbano. Mas pensem tribalmente. Eu sou da tribo dos metaleiros. Aquele fulano de lá, ele é o líder, é um chefe, é um cacique. O cara é um cacique. Porque, vejam só, todo mundo paga pau pra ele, os caras pagam pau pra ele, os caras tratam ele como líder, ele é carismático, todo mundo tá ao redor dele, outras mulheres estão de olho nele, várias mulheres vendo isso, percebendo isso, inexplicavelmente, porque é assim que funciona, vão achar o cara interessante. E é empírico. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Todo mundo sabe que isso acontece. A gente pode sair do meio metaleiro ou do meio roqueiro e ir para qualquer outro âmbito, pro rap, pro âmbito do surf, do skate, qualquer tribo urbana. Ou outros meios, né? Todo mundo sabe que existe Maria Farda, né? Mulher fissurada em policial, mulher fissurada por militar. Porque dentro dos critérios dela, dentro do psicológico dela, a hipergamia dela aponta para um cara, né, desse tipo, como sendo um homem que se destaca acima de outros homens, por uma série de critérios, tá? Então, assim, o que um cara, tipo, o que o masculinismo vai dizer é basicamente, olha só, você quer realmente ter chances com uma guria legal e por aí vai, então busque se destacar, busque ser um homem melhor, né, do que aquilo que você se esforce mais, estude mais, consiga um emprego, né? Ou talvez espere até você poder conseguir um emprego legal, estude para poder passar num concurso público, estude para poder conseguir um emprego legal, puxe ferro, melhore a sua aparência, né? E aí, eventualmente, surge o looks maxing, né? Mais ou menos a partir do masculinismo, ainda que não
não esteja completamente atrelado, mas existe uma conexão entre o surgimento do Lux Maxim e determinadas derivações do masculinismo. Então, olha só, compre cremes para sua pele, use minoxidil, ou então Roacutan para você lidar com a sua acne. Você é um 4 olhos, arruma lente, ou então faça ali cirurgia para poder não precisar mais usar óculos, e aí você puxa ferro, estuda pra caramba, eventualmente você consegue um bom emprego, e aí você vai ter chances melhores. Por quê? Porque você se tornou um cara mais interessante, um cara melhor, né? Arruma um hobby, se torne foda nesse hobby. Hobby, preferencialmente, que seja do tipo que chame a atenção, né, do sexo oposto, né? Música, né? Por aí vai. Esporte, vai ser o foda no esporte. Entra para uma escolinha de alguma coisa, começa a se destacar ali, aí na escola, na educação física, tu já vira um bambambam em algum esporte. Isso vai chamar a atenção. Então são coisas muito simples que o masculinismo na prática ensina e não tem absolutamente nada a ver com ódio à mulher. Porque assim, você dizer que existe nas mulheres, e como nessa Hanalita, especialmente naquelas que são movidas pelo egoísmo sentimental. Existe um lado negro na mulher, existe um lado obscuro na mulher, não é ódio, não é misoginia, porque tal como existe um lado obscuro, um lado negro, existe também um lado luminoso, né? Só que o lado luminoso é empurrado goela abaixo de todo mundo todos os dias, né? Sobre como se as mulheres governassem o mundo, teria paz mundial, sobre como as mulheres são especiais, e por aí vai, e podem tudo, e sabem tudo, e são melhores em tudo, e etc, e etc, e etc, etc. Algumas coisas dessas aí, obviamente, são falsas. Mas, obviamente, talvez um pouco mais, alguns anos atrás, menos hoje, porque hoje o papel da mulher biológica, é bastante questionado, né? É bastante posto em xeque, mas a maternidade e como a mulher é mais altruísta que o homem, de fato a mulher no seu melhor ela é mais altruísta, e o quanto esse altruísmo é importante para o tecido social, né? E como a mulher dá uma pegada mais humanitária, né, para a sociedade, e etc, etc, etc. Tudo isso é verdadeiro. E tudo isso é interessante, né? E tudo isso é realidade. Mas não muda o fato de que existe um lado profano na mulher, existe um lado negro. E que o homem ele tem que saber lidar, né? Com, por exemplo, num relacionamento com os chamados shit tests, né? Aquelas posturas femininas ocasionais cujo único objetivo é ver se você vai se curvar diante dela. E ela vai te pressionar para que você se curve, mas ela vai te rechaçar, vai se afastar de você, caso você faça o que ela quer. Porque, na verdade, você tem que fazer o contrário daquilo que ela quer. E, pessoal, isso é muito comum em relacionamento. A pessoa pode dizer, não, mas eu nunca fiz isso, jamais faria isso. E por aí vai. Tá, meu floquinho de neve. Mas 90%, 95% das mulheres fazem, né? Aqueles chiliques que não tem motivo nenhum e que basicamente são feitos para testar a sua masculinidade, ok? E isso é feito, são os hormônios, é instinto, tanto faz, né? Não é nem maldade, mas acontece, o cara tem que estar preparado para saber lidar. E como é que o cara fica preparado segundo o masculinismo, né? O cara tem que ser posturado, é por isso que o estoicismo também ele é popularizado ao longo dos últimos anos como um dessas tendências, desses vieses do masculinismo. Tá tudo isso associado, né? O que o cara, a partir do estoicismo, vai dizer? Não, você tem que controlar as suas emoções, você não pode, né, ficar furioso, você não pode ficar puto, você não pode ser agressivo com a mulher, você não pode também desmoronar na frente da mulher, ela tá trovejando pra cima de você sem motivo nenhum. Pô, você ouve ela com atenção, você responde ela de maneira clara, sim, não, é assim, não é assim, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso, e por aí vai. Você mantém a sua frieza, mantém o seu autocontrole, e isso é ser homem. Isso aí é ser homem. E através dessa maneira, desse mecanismo, você consegue superar esses testes. E o relacionamento se desenvolve bem,
né? Até um próximo teste, tá? Então, assim, tudo isso tá incluído no masculinismo, não tem absolutamente nada a ver com ódio. Agora, aí quando o masculinismo sai das mãos desses caras bem resolvidos, e que apenas estavam pensando, nossa, realmente, de fato, uma boa ideia, de fato eu não entendia como a mulher funciona, como a mulher pensa e tal, isso vai me ajudar a lidar melhor com as mulheres e por aí vai, e vida que segue, e a pessoa tem uma vida normal e casa, e tem filho, e por aí vai, etc, etc. Conforme isso vai ficando cada vez mais nas mãos de homens ressentidos, e os homens ressentidos em relação às mulheres vão aumentando em número, porque a estrutura social e cultural vai se tornando cada vez mais hostil aos homens, e aí, portanto, os homens que têm algo contra as mulheres vão aumentando de número, não tem o que fazer, porque a sociedade empurra os homens nessa direção, aí realmente começa a surgir o tipo de discurso que é basicamente desumanizador em relação às mulheres. E aí desemboca. E veja só a diferença entre isso que eu descrevi, sobre como você lidar com a maluquice feminina, né? De você manter a frieza, de você ser educado, de você ser atencioso, ser paciente, etc, etc. E ir lidando ali dessa maneira com quando a mulher tá endoidada. E compare isso com o comportamento desses caras, tipo o Thiago Schultz, né? O fulano aí que bateu na mulher. O comportamento dele não é masculino, né? Não é masculino, porque a masculinidade ela é fria. A autêntica masculinidade é a do cara que no meio de um tiroteio, de uma guerra, puxa o cigarrinho, dá um trago, né? Tipo comandante Givi lá no Donbass, chovendo bomba, e o cara tipo encostado ali, puxa o cigarro, olha pro lado assim, beleza. Ou o Júlio Zévola meditando durante o bombardeio de Viena, né? Isso aí é masculinidade, é o cara que a gente identifica nessa masculinidade clássica, né? Dos galãs de filme mudo, etc. Isso é meio cringe, mas também tem a sua lógica ali, tem a sua lógica, né? Mesmo que seja cringe. É diferente do cara meio noiado, cheio de... às vezes cheio de anabolizante na cabeça, mas um anabolizante que o cara não soube fazer o pós-ciclo, né? Daí o cara fica estrogenado e isso obviamente influencia também no temperamento do cara, o cara fica um descontrolado, né? E isso é algo que não é masculinidade autêntica, é algo feminino no sentido negativo do termo, né? No sentido aí de um descontrole emocional no homem, que não tem absolutamente nada de masculino. Então, assim, tem muita coisa interessante aí. Tem coisa que mesmo assim as mulheres vão dizer, não, isso aí não é verdade, não tá certo e por aí vai. Ou pode dizer, homens não devem chorar na frente de mulheres, homens não devem reclamar muito na frente de mulheres. E as mulheres vão me dizer, ai não, eu adoraria que o meu marido, o meu namorado chorasse na minha frente, se esguelasse e ficasse no meu colo, etc, etc, etc. Talvez você acha que quer isso daí. Mas aí talvez isso aconteça contigo e você mude de ideia. E isso é muito comum. E é um cara tipo Nessahan Alita e alguns outros masculinistas que vão apontar nessa direção. Tá entendendo? E aí eles vão ser distorcidos, vão ser deturpados por esse pessoal movido pelo ressentimento. Mas, novamente, é um ressentimento que não surge do nada. O cara não nasce assim, eu odeio mulheres e foda-se. Não. O cara é levado a odiar mulheres por conta de uma série de merdas que são consequência da democracia, do liberalismo, do capitalismo, da revolução sexual, do feminismo, da juristocracia e por aí vai. É isso aí, foi uma tentativa de resumir um pouco toda essa questão e tal, né, sobre o masculinismo. E é isso aí, pessoal, até a próxima.